Eu vou deixar gravado esses encontros. Esses encontros, então, eles vão ficar gravados para que vocês possam acessar eles posteriormente, né? Eu vou só pedir o seguinte, para vocês darem preferência para assistir o ao vivo, tá? Sei que hoje, sexta-feira, ainda tem muita gente que está trabalhando, por isso não vai poder assistir ao vivo, né? Tem muita gente que entrou em contato comigo pelo Instagram perguntando, vai ficar gravada de sexta-feira porque eu trabalho e tal. Então não se preocupem, tudo vai ficar gravado, tudo que eu fizer vai ficar gravado. Mas eu preciso que vocês deem preferência para o ao vivo, né? É um retiro, né? Para que serve um retiro? Para você se retirar, para você se recolher, fazer oração, estabelecer uma rotina, tá? Então, eu quero convidar vocês a, durante esse período, né, de hoje até o dia 22, fazer coisas de um modo diferente do que vocês estão fazendo, tá? Primeira coisa, primeira recomendação. Se você tem alguém aqui agora, que não é católico, alguém aí que não é católico, tem alguém que não é católico ou não? Se manifeste aí, pelo chat ou sei lá. Não? Então tá. Então, a primeira recomendação que eu vou dar para vocês é que vocês rezem o terço diariamente, tá? Pelo menos o mistério do dia. Hoje é sexta-feira, mistérios dolorosos. Rezem pelo menos os mistérios dolorosos. Se possível, reza mais. Se não, não tem problema. Pelo menos os mistérios dolorosos. Tá certo? Agora, se você está assistindo essa gravação e você não é católico e tem uma objeção de consciência muito grande com o terço, substitua o terço por um momento de oração íntima, tá? Por um momento extra de oração íntima. Nós vamos ter oração íntima também. Então, você que tem uma objeção de consciência muito grande pode substituir pela oração íntima. Mas se você não tem uma objeção de consciência muito grande, não, então experimente fazer a oração do terço. A oração do terço é muito boa, uma devoção muito interessante. Hoje, às 4 horas da tarde, a Babi vai falar sobre essa devoção, falar um pouquinho e ensinar a rezar, caso você não saiba rezar o terço. A Babi vai te ensinar, certo? A outra recomendação para vocês é que assistam à Santa Missa todos os dias. Católico ou não, seria interessante, né? Se você não tiver uma objeção de consciência muito grande, seria legal se você fosse à missa. Por quê? Porque lá tem um evangelho diário. E nós vamos falar também, né, em alguma oportunidade, nós vamos falar sobre o evangelho. E eu gostaria que vocês fizessem esse esforço para tentar ir à missa, pelo menos, todos os dias, pelo menos durante esse período, de hoje, dia 17, até o dia 22, que é a quarta-feira de cinzas, tá? Então, façam esse esforço de ir à missa todos os dias. Ao longo dos dias do retiro, eu vou passar para vocês algumas atividades, algumas recomendações, tudo atividades espirituais, tá? E vou fazer algumas recomendações para vocês. Eu preciso que vocês confiem em mim e façam, tá? Ah, Marcos, eu tenho objeção de consciência quanto ao texto, então não vou fazer. Tudo bem, não tem problema. Esse retiro é para todos, tá? Eu quero falar sobre coisas que são universais, tá? Mas eu sou católico, então eu vou dar recomendações para os católicos que rezem o texto todos os dias e que assistam à missa todos os dias. Se você não for católico e não tiver uma objeção de consciência muito grande, assista à missa todos os dias. Não tem problema nenhum você assistir uma missa, tá certo? É isso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu preciso lembrar que retiro é para você ficar mais quietinho. Então, se for possível para você, se tiver dentro das suas possibilidades, ficar mais quieto, né? Procurar ficar em casa, fazer oração, de repente até um jejum, mas um jejum alimentado, tá? Não é jejum. Isso seria muito bom, muito interessante para você aproveitar o retiro para realmente se conectar ou se reconectar com Deus, tá? Tudo bem. Nós vamos falar hoje, a primeira meditação,
é sobre o amor, né? E eu queria começar lendo uma passagem que fala sobre o amor, tá? Vou abrir aqui só um instante. Tá. Vamos lá, pessoal. O amor é paciente, é benéfico, o amor não é invejoso, não é temerário, não ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O amor não há de acabar, mas as profecias passarão, as línguas cessarão e a ciência será abolida. Com efeito, imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Muito bem. Embora essa passagem seja lida com muita frequência em casamentos, esta passagem ela não fala sobre o amor dos cônjuges. Ela não fala do amor do marido pela esposa, mas do amor de Deus. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, mas talvez vocês consigam entender. Se vocês têm filhos, talvez vocês consigam entender isso um pouco melhor. A nossa paternidade, maternidade, ela deriva de Deus Pai, certo? É? Espera aí um pouquinho, vou colocar no mudo aqui. Tem um bebezinho acompanhando a gente aí. Então, quem é pai e é mãe vai entender como que é mais ou menos, porque o amor que nós sentimos por nossos filhos, ele é um amor que deriva de Deus Pai, tá? A paternidade, como eu já disse várias vezes em várias oportunidades, ela deriva de Deus Pai. Então, eu sou pai e eu me espelho no pai que é pai por excelência. Então, de fato, nós podemos almejar esse amor que é o amor divino, que é um amor desinteressado. Mas é muito mais difícil porque, enquanto a gente está aqui na Terra, é muito difícil você sentir amor por uma outra pessoa sem nenhum tipo de interesse, tá? Mas não vou entrar nisso agora. O que que é o amor divino? O que é esse amor desinteressado? Talvez uma boa analogia, e quem tem filhos vai entender melhor do que quem não tem filhos, talvez uma boa analogia seja o amor de um pai pelo seu filho bebê. Quando o filho é bebezinho ainda, ele não tem muito o que oferecer pra gente. Ele não tem como me amar. Quer dizer, a Laura, minha filha mais nova, ela não me ama, né? A gente brinca às vezes, ela me ama, mas ela não me ama, ela não tem ainda essa capacidade, você entende? Ela tem potência, né? Mas ela não tem ainda essa capacidade, ela não compreende ainda. Então, né? Ela não me ama, mas eu a amo. Eu a amo muito, né? Ainda que ela não me ame, ainda que ela não tenha nada que ela possa me oferecer, eu a amo muito. E eu a quero bem, né? Eu quero que ela seja muito feliz. Não é engraçada essa analogia do amor dos pais pelos filhos, e o amor do pai com P maiúsculo e dos seus filhos? Bom, conforme os nossos filhos vão crescendo, conforme os nossos filhos vão crescendo, eles vão se tornando mais capazes de nos dar algumas coisas. Mas geralmente nada que nos falta de verdade, né? Ou pelo menos não deveria ser assim.
tá? Você não deveria esperar que o seu filho supra, você não deve esperar que o seu filho supra uma falta que você tem. Deve ser mais completo e oferecer, na verdade, ao seu filho. O seu filho é quem é incompleto, é que é pequeno, frágil e não sabe de nada, e você é que tem que completá-lo. Mas conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando mais capazes, né? Eles conseguem entregar mais para a gente, né? Dar mais, né? Um carinho aqui, um carinho acolá e tal, mas nada que nos falta de fato. E se você for parar para pensar, todas as obras que nós oferecemos para Deus são basicamente assim também, né? Nada falta para Deus. Sabe quando você vai numa festa de aniversário e você não sabe o que dar de presente porque a pessoa tem tudo? Você fala, poxa, o que eu vou dar de presente para essa pessoa? Ele tem tudo. É ele ou ela tem tudo. Eu não tenho muito o que fazer, não tenho muito o que dar de presente para essa pessoa. É basicamente esse o sentimento que a gente tem com Deus, principalmente no começo de uma vida de oração. A gente vai parar para pensar e falar, puxa, mas o que que eu tenho para oferecer? Ora, se Deus é, e Ele é completo, e Ele é grande, e Ele tem tudo, e Ele pode tudo, o que eu posso fazer por Ele? E aí é que entra o, a grande sacada. Embora Deus, e isso é maravilhoso, é uma das razões para eu achar tão bonito ser católico. É porque Deus, embora ele possa fazer tudo sozinho, ele escolheu a vida toda, em toda a história da humanidade, ele escolheu usar a sua criação no seu plano de salvação. Então, é, embora nós sejamos muito inúteis, entre aspas, para Deus, porque Deus é completo e ele pode tudo, e ele tem tudo, e ele sabe tudo, nós temos alguma coisa que ele deseja, alguma coisa que veio dele e que ele deseja que retorne para ele. Tá? Nós fomos criados por amor e fomos criados para o amor. Toda a modernidade, toda a modernidade, ela quer nos afastar dessa realidade do amor. Mas a gente precisa colocar os pés firmes no chão, a gente precisa colocar os pés firmes no chão e entender que Deus nos ama como um pai ama um filho bebê. E que mesmo você não poder, mesmo esse bebê não podendo oferecer absolutamente nada de muito relevante para esse pai amoroso ainda ama. E conforme esse bebê vai crescendo e se tornando uma criança, uma outra coisa que quem é pai vai perceber é que os filhos começam a fazer pedidos. Os filhos começam a fazer pedidos. E pode ser que por um tempo, esses filhos eles considerem cada um dos nãos que você dá como sendo uma grande facada no peito. Meu pai não me ama, meu pai não me quer bem. Né? Eu pedi aqui esse videogame de última geração e ele disse que não vai me dar, a minha mãe disse que não vai me dar. E o filho fica frustrado, né? Fica triste. E, puxa, mas ninguém me ama, mas ninguém me ama, né? Na verdade, muitas vezes a gente fala não justamente porque ama. Né? Quantas vezes o nosso Pai do céu olha para a gente com o olhar compassivo de um pai que sente, que é capaz de sentir a dor do filho, que é capaz de saber, de conhecer que conhece intimamente a dor do filho quando pede e nega, diz não, não vou te conceder isso, isso não te dou, agora não, porque mais importante do que o seu pedido, mais importante do que o seu pedido é a salvação da sua alma. Então, muitas vezes esse pai amoroso vai te dizer não.
Mas isso não quer dizer que ele não te ame. É o contrário. Os nãos do Pai do céu são nãos totalmente desinteressados. Não são nãos para te machucar, são nãos para a salvação da sua alma. Desinteressado não, desculpa, eu usei a palavra errada. São nãos para a salvação da sua alma. Esse amor, esse amor que nós temos pelos nossos filhos, vocês que têm, esse amor que nós temos pelos nossos filhos, multiplicado por infinito, é o amor desinteressado que tem Deus por nós. E a gente precisa entender isso muito bem. Não é fácil, eu sei, principalmente quando você está passando por um momento mais difícil, mais complicado. Pode ser que você se sinta meio revoltado de receber um não, mas às vezes esse não é necessário. Tudo então dai graças. Hoje nós terminamos aqui essa meditação. Eu não quero que os nossos encontros passem de 30, 40 minutos, certo? Para vocês terem tempo para refletir sobre o que eu falei. Então, reflitam sobre o amor divino. A passagem que eu li é 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4. Leiam novamente essa passagem e façam oração. Conversem com Deus sobre como o amor dele te afeta, como você espera que ele te ame, como ele tem te amado. Vai conversar com Deus sobre essas frustrações, sobre esses desencontros aí entre a sua vontade e a vontade divina. Isso é muito bom conversar sobre isso. Se durante o dia a Babi vai vir às 4 horas, mas eu gostaria de vir de novo à tarde, tá? Então fiquem atentos, apesar de não estar na programação, fiquem atentos ao grupo, tá? Fiquem atentos ao grupo, porque pode ser que eu abra, e vai ser sempre esse mesmo link, tá? É sempre esse mesmo link. Então pode ser que eu abra essa reunião mais uma vez à tarde para falar um pouco mais sobre o amor, dar uma, né, complementar um pouquinho o que eu disse agora. Hoje à noite nós vamos falar sobre o exame de consciência, a importância do exame de consciência. Por favor, não percam, porque é um dos exercícios que eu vou passar para vocês durante esse tempo. Tá bom? Um abraço a todos. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer fazer uma pergunta, comentar, falar alguma coisa? Antes da gente encerrar? Clarice. A programação vai ser enviada novamente? Clarice, eu posso enviar, tá? Eu vou enviar essa programação de novo, inclusive atualizada, porque eu acho que eu vou entrar de novo hoje à tarde. A maioria de vocês aí tá de férias, como é que é? Tá de feriado, de recesso? Tá. Então, beleza, pessoal. É, Eu encontro com vocês mais tarde, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.